2.54 Kiren Saga Capítulo 175 O jogo de amarelinha mais mortal de todos os tempos. Um autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. João chegou a uma grande sala com muito movimento que podia ser sentido por dentro. Espalhando sua detecção pela sala, ele podia sentir claramente o movimento nela. Foi a primeira vez que sentiu o movimento sem a aura de vida com ele, o que o fez chegar à conclusão de que a fonte do movimento é algum animúnculo Arven. Essas coisas são alguns autômatos construídos pelos Gamer para servir e proteger suas casas e cidades. O problema quando se trata de detectar os Gamer Animunculi é que eles são objetos metálicos sem nenhum componente orgânico. Isso os torna o oposto completo da criatura viva e até mesmo dos mortos-vivos que não são tão difíceis de detectar. Isso também significa que se um Gamer Animunculi foi projetado para ser escondido, não há como descobrir onde ele estava escondido. No final, um Gamer Animunculi em movimento é fácil de detectar. Ainda assim, isso não significa que eles são fáceis de matar. Essas coisas foram construídas, o que significa que não podem ter uma fraqueza como ser esfaqueado a queima-roupa ou algo assim. Enfrentá-los pelas costas não será diferente de enfrentá-los pela frente, mas significa que você só pode dar o primeiro golpe. Em suma, os Gamer Animunculi são um grande pé no saco e devem ser evitados em vez de enfrentados de forma idiota. João sabia de tudo isso e não tinha nenhum problema com isso. Agora vamos ver o que temos aqui. A sala parece ter 100 metros de comprimento e 40 metros de largura. Algumas plataformas, 8 centuriões anões adormecidos, então é melhor não acordá-los. Um total de 50 objetos em movimento que são muito pequenos e se movem com muitos sons. Eles devem ser Gamer Speeders e, finalmente, temos um total de 12 tubos no paredes. Se não me engano, esse tipo de cano é aquele que as esferas Gamer. Não tenho certeza de quantas esferas em cada tubo, mas li que elas podem armazenar até 5. O pior cenário é 8 Gamer Centurions, 50 Gamer Speeders e 60 Gamer Spere. Droga! João começou a contar as entradas e saídas e quanto ele pode contornar. Também ele teve que procurar as armadilhas e seus gatilhos. Esta sala era um buffet aberto de armadilhas mortais e Gamer Animunculi. Ele tinha que ser a melhor versão do infame Catatusker se quisesse fazer isso direito. Ufa, eu posso ver agora. Aquele cubo. João também encontrou o cubo que Shadow mencionou. Estava em uma mesa de pedra na parte mais profunda da sala e era protegido apenas por 3 centuriões anões adormecidos. Para alguém como Shadow sair de seu caminho e recomendar algo assim para João, parecia que havia algo muito especial naquele cubo. O cubo era simplesmente um Gamer Puzzle Cube, era assim que parecia. Os Gamer Cubes podem fazer coisas absurdas. Um deles foi obtido no jogo e continha alguns dados para fazer uma máquina maior funcionar, como um disco rígido com a senha. Essas coisas contêm muito mistério e maravilha, então João não questionou muito o conselho de Shadow. Nas outras plataformas, João podia ver muitas coisas brilhantes. Espadas que emitiam luz, cajados com auras poderosas, uma arma estranha que João teve um tesão duro quando a viu, uma manopla Gamer que quase fez os olhos de João saltarem de choque. A que inferno acabei de chegar? Não me diga que Lord Fear tem suas próprias cópias da Lustia Agonia mais escondida aqui também. Era um lugar de muitas coisas brilhantes, de fato. João recuou alguns passos e se escondeu atrás de um pilar, então começou a se preparar. Ele tinha uma pequena bolsa com ele que continha algumas das ferramentas de ladrão necessárias que ele precisa. Ele então pegou uma poção e bebeu. Isso é algo que ele costumava preparar e beber durante os velhos tempos em Riften. Ele gostava de chamá-la de poção de adrenalina, mas era apenas uma droga comum. Uma vez que tudo estava pronto, João esticou seu corpo para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo até sentir vontade de ir em frente. O sala parecia ter 3 seções diferentes. Cada seção tinha uma certa qualidade de tesouros em suas paredes. João estava mirando na última seção da sala. A primeira seção tinha 20 metros de comprimento e parecia que seu chão estava cheio de armadilhas mecânicas aleatórias.
muito menos ser atingido por uma armadilha. A ideia de ativar uma significava ativar todos os guardiões adormecidos. Os guardiões na primeira sessão eram Wyvern Speeders. Eles são pequenos animúnculos semelhantes a aracnídeos e são muito comuns nas ruínas de Demer. Muitas vezes, eles podem ser encontrados trabalhando em rochas ou outros objetos. Eles podem atacar intrusos usando rajadas de raios ou emitindo gases venenosos de uma bolsa. John calculou a localização das Wyvern Speeders escondidas e lançou Muffle para esconder seus sons, Invisibility para esconder sua imagem, Astem para aumentar sua velocidade e Levitation para flutuar no ar. Ele então começou a flutuar na sala lentamente. No entanto, assim que ele passou pela porta, o feitiço Levitação foi cancelado. John, que estava no ar, caiu de pé, mas felizmente nenhum som saiu. Seu coração quase saltou de seu lugar e ele olhou em volta freneticamente. Ele então chegou a uma conclusão. Uma zona de exclusão aérea. Como esperado de Lord Fear. Ainda assim, eu deveria ter trazido uma mudança comigo. John pretendia passar pela primeira seção da sala enquanto flutuava, mas não parecia estar funcionando. Ele então teve outra ideia e tentou se teletransportar para fora da sala. Como esperado, o teletransporte também não funciona. O que significa que se eu quiser usar o pergaminho para sair da masmorra, preciso correr para fora da sala primeiro. Era irritante, mas John entendia as regras do jogo. Ele se lembrou do ditado de Lord Firetis 3, Morrowind, quando disse que gosta de esportes e que seu esporte favorito é observar as pessoas entrando furtivamente em sua masmorra. Esta deve ser a rodada favorita de Lord Fear. Como quiser, Grão-Mestre. Vou entretê-lo da melhor maneira possível. John sussurrou essas palavras em voz baixa. Não muito longe do que ele é, um homem Darkelven com cabelo branco estava sentado e balançando a cabeça com um sorriso. Atrás dele estavam 5 mulheres Darkelven, 4 delas se pareciam com ele e a última era Nurina. Todos eles olharam para uma tela como uma névoa que refletia a imagem da sala em que John estava. De volta a John, ele olhou para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita para ver se havia algo que ele pudesse usar para passar ileso pela primeira sessão. A única pista que encontrou foi que cada ladrilho do chão era uma placa de pressão e todos tinham marcas de pés e números. John olhou de perto e arregalou os olhos com o que percebeu. Foda-se. Isso é. Uma amarelinha de nível mestre. Ele estava certo. Os números e as pegadas nas peças significavam que era um jogo de amarelinha. A pista de ladrilhos tinha até galhos para quem quisesse pegar um tesouro na primeira seção da sala. Amarelinha é um popular jogo de playground infantil no qual os jogadores jogam um pequeno objeto em triângulos numerados ou em um padrão de retângulos delineados no chão e, em seguida, pulam ou saltam pelos espaços para recuperar o objeto. Este jogo, no entanto, não tinha nenhum objetivo a ser lançado, tinha um tesouro a recuperar e uma falha provavelmente significaria a morte. As pegadas significavam que só caberia no pé de um adulto, o que significa que as botas eram muito perigosas em tal jogo. John tirou as botas imediatamente. O primeiro ladrilho exigia o pé esquerdo, assim como o segundo e o terceiro até o 9º. John só conseguiu e pulou na primeira. Ufa, nada aconteceu. John estava se sentindo melhor quando não estragou tudo. Cada ladrilho tinha 1 metro de comprimento. Então não era tão difícil pular de um centro para o outro, exceto que precisava de uma certa precisão. Como John era uma pessoa alta, ele não estava em desvantagem nessa trilha. Ele começou a pular até o 9º ladrilho, o 10º salto deveria ser feito em 2 ladrilhos com 2 pés. Uma vez que John cansou, ele quase sentiu que estava prestes a estragar tudo se um pé pousasse antes do outro. Com toda a força que conseguiu reunir, conseguiu pousar com os 2 pés ao mesmo tempo. Foda-se, uma balança. As 10º peças estavam conectadas como uma balança. Ele tinha que manter o equilíbrio entre as duas enquanto tentava pular para a 11ª. Fuac. John mal conseguia manter o equilíbrio e suas pernas tentavam acompanhar o movimento da balança até que finalmente saltou para o 11º ladrilho. Quando estava prestes a pousar no ladrilho com a perna esquerda,
Percebeu que se acostumou nos ladrilhos anteriores onde usava o pé esquerdo e este mudou para o pé direito. Ele mudou para o pé direito um segundo antes do desastre acontecer. Ainda está seco lá embaixo, né? Ufa, João levou alguns segundos para se acalmar e continuou o caminho para o 18º ladrilho, onde teve que enfrentar uma balança novamente. Então terminou com facilidade desta vez. Passou pelo 20º ladrilho e pousou no limiar entre a primeira seção e a segunda seção. Ele olhou em volta e fez cara de choro. Sua invisibilidade há muito se foi e ele só manteve o feitiço mufle para ficar em silêncio. Depois de reclamar por um tempo, ele voltou o rosto para a segunda seção. Kirin Saga capítulo 176. O jogo de amarelinha mais mortal de todos os tempos. 2 a 30 metros de comprimento desta vez, mas parecia um pouco mais assustador do que a primeira seção. O chão estava um pouco abaixo do nível da soleira e estava cheio de uma substância semelhante à água. Pelo cheiro, João percebeu que se tratava de uma substância inflamável. Nos cantos da sala, pequenas chamas verdes eram mantidas acesas alguns milímetros acima da superfície do óleo inflamável. Esta foi uma mensagem clara: faça a menor ondulação no óleo e deixe sua bunda grelhada. João teve uma forte vontade de chorar, mas já era tarde demais. Em sua vida, ele se arrependeu de ter dado a si mesmo o sobrenome Dari algumas vezes e esta é uma delas. Ainda assim, ele tinha sua reputação a cumprir. João verificou o local novamente e notou que os sons de movimentos de um tempo atrás vinham dessas seções. Havia algumas aranhas anãs atrás das paredes, mas parecia que elas ainda não foram acionadas. João olhou para o teto e para o chão oleoso e notou algo estranho. No teto, havia um mapa para as constelações do céu. A constelação do Mago estava brilhando e depois escureceu depois de um tempo. A constelação seguinte era a Sombra e depois o Corcel. Com cada constelação brilhando, alguns pequenos ladrilhos saem da poça de óleo inflamável e depois caem quando outra constelação brilha e outro conjunto de ladrilhos aparece. Então você quer que eu xingue em voz alta, não é? Isso é uma amarelinha de nível sábio? João ficou furioso. Ele estava andando na soleira e rangendo os dentes, mas conseguiu se acalmar no final e começou a analisar as constelações. Eles estavam girando de maneira ordenada e nada parecia estar errado com eles. Cada constelação durava cerca de 10 segundos. João começou a calcular os ladrilhos sobre os quais deveria pular e parecia mais fácil do que parecia no início. Mas todos os seus planos foram por água abaixo no final. A razão? Bem, é bem simples. A constelação Serpente. As mesmas malditas estrelas sob as quais ele nasceu. A constelação Serpente apareceu entre as constelações Torre e Atronache e durou 5 segundos antes que o círculo voltasse à ordem novamente. João observou o próximo círculo de constelações e desta vez a Serpente apareceu entre o Senhor e o Mago. Nossa! Isso é chato. João sentou-se e ficou observando por uma hora até entender que a constelação da Serpente era aleatória. Um padrão não aparecia mesmo depois de 30 círculos. João desistiu e tentou se concentrar nas constelações regulares até que decidiu tentar. Ele esperou por uma constelação quando a serpente aparecesse o mais cedo possível e seu desejo se tornou realidade quando ela veio entre as constelações do Amante do Senhor. João pulou no ladrilho mais próximo e pulou o mais rápido e habilidoso que pôde. Não havia restrições para os pés desta vez, então foi moleza. Até que aconteceu. No meio do caminho, João não conseguiu mais avançar. Os ladrilhos do lado direito da sala estavam bastante próximos uns dos outros, mas não pareciam atingir o segundo limiar tão cedo. João ficou irritado, então ele tentou voltar antes que o círculo terminasse. O que piorou as coisas foi que os ladrilhos atrás dele estavam ficando cada vez menores até que ele ficou sem apoio. Agora com o cronômetro em mente, ele já tinha 6 segundos para a primeira constelação dos próximos círculos, o ritual surgir. Assim que o cronômetro chegou a 0, João saltou em direção ao local onde sabia que um ladrilho deveria subir. Foi estranho. Mas o ladrilho não apareceu. Não saiu nada. João tinha o feitiço haste sobre ele e olhou em volta em pânico para descobrir apenas que a primeira constelação deste círculo era a serpente.
Isso significava que o ritual não aconteceria nos próximos 5 segundos. João estava em apuros. Sua visão tremeu e de repente ele quis desistir o mais rápido possível, mas não havia como escapar. Ele não tinha mais opções. Com o poder de seu corpo, João conseguiu girar no ar e conseguiu lançar Fetterfall 1 metro acima do solo. Foi uma queda lenta, mas ainda caindo. João estava descendo sobre o óleo inflamável assim e ele não teve escolha a não ser dar tudo de si em sua terrível situação. Ele queimou toda a sua mágica e forneceu o feitiço Fetterfall com todo o poder que pôde. Sua velocidade de queda foi reduzida, mas ainda assim, foi o suficiente. João ainda tinha uma carta na manga, mas dizia a si mesmo ainda não. Ele cerrou os dentes e abriu o corpo horizontalmente para evitar qualquer contato com a poça de óleo o máximo possível. Tinka a constelação mudou. O único pensamento de João era como manter sua posição sem nenhum contato com a poça de óleo. Ele estendeu as mãos em direção ao ladrilho que se aproximava e segurou firmemente. Com toda a força de seu corpo, João conseguiu se manter de pé sobre o ladrilho com uma das mãos. Com a respiração ofegante, João cerrou os dentes, empurrou-se no ar e virou o corpo para ficar em pé sobre o ladrilho. Alguns movimentos acrobáticos depois, João atingiu o limiar mais uma vez. Ele simplesmente perdeu toda a força nas pernas e caiu de cara no chão. Soluço, soluço, eu quero mamãe. Depois que conseguiu ser recolhido, João já veio com um plano melhor. Quando ele estava de pé em sua mão, ele conseguiu ver os ladrilhos de um ângulo diferente e entendeu uma verdade bizarra. A constelação da serpente não está ali para atrapalhar o banho, na verdade ela estava ali para facilitar. A serpente, tanto na realidade quanto na constelação da poça de petróleo, era a constelação mais longa, embora fosse composta de 4 estrelas. O que João teve que fazer foi como segue. Ele pulou no ladrilho mais próximo que conseguiu alcançar e ficou esperando ao alcance da primeira estrela da serpente. Assim que chegou, João teve que esperar 5 segundos antes de prosseguir para o próximo, seguindo o mesmo padrão para o terceiro e depois para o quarto. No final, ele terminou a segunda sessão com cores voadoras depois de passar 4 círculos nela. Agora João estava no limiar entre a segunda e a terceira sessões. Ele olhou para a terceira seção que tinha cerca de 50 metros de comprimento. Isso foi tão longo quanto os 2 anteriores combinados. João não encontrou nenhuma pista de como ele pode passar por esta seção. Ele olhou para suas paredes e viu muitos tesouros lindos que brilhavam como loucos. As 2 seções anteriores também tinham tesouros, mas não se destacavam tanto quanto esta seção. Os artefatos aqui emitiam uma sensação majestosa e profunda, como se tivessem sido criados por um deus. Ainda assim, os olhos de João estavam fixos no cubo de Emer que pode ser carregado na mão. Shadow deu uma dica de que este era o melhor artefato e estava de fato no centro do local mais protegido. A terceira seção tinha todas as esferas anãs e centuriões permanecendo adormecidos e esperando. Tudo isso com o cubo na área mais distante na terceira seção guardada por 3 centuriões anões adormecidos. As Warvenspers são uma forma comum dos Emer Animunculi que provaram ser lutadores ágeis e são muito mais fortes do que a menor Warvenspider. Warvenspers patrulham ruínas em uma forma esférica até encontrarem um oponente. Nesse ponto, eles se erguerão em sua forma semi-humanoide e atacarão. Existem diferentes tipos de esferas Centurion. Alguns estão armados com uma espada extensível e um escudo, enquanto outros têm uma besta montada em seu braço secundário. Os centuriões anões são construções gigantescas fortemente blindadas com uma massa extensível em um braço ou um martelo em um braço e uma ponta de mola no outro. Alguns são até capazes de emitir uma explosão escaldante de vapor. Eles não são tão comuns nas ruínas anãs quanto os automatos anões menores. João apenas acalmou a cabeça e começou a olhar ao redor do lugar em busca de algo para se preocupar. Ele mais tarde ficou surpreso quando descobriu que todas as paredes e pisos estavam presos com altos ataques de choque elétrico. Isso era semelhante ao projeto Tesla Tower que ele estava planejando, mas era para outro propósito. Chance. Agora que olho para isso,
Nunca pensei que Lord Fear seria tão obcecado por artefatos e mecanismos Limer. Ele é um feiticeiro que dedicou todos os seus anos a estudar magia. Por que essa obsessão com a tecnologia Limer de repente? John chegou a um certo ponto e perguntou sobre isso. Dwight de fato não era um usuário da tecnologia Limer, pois Magic era seu orgulho e alegria. A verdadeira armadilha não deveria ser despertar a grande horda de Orven Animunculi. Eles estão aqui para se distrair. John verificou o Centurião anão mais próximo com detecção e descobriu que grande parte de sua parte estava realmente encantada com encantamentos simples. Vamos ver. Eles são resistir a danos de choque e fortificar. Gravidade. Por que o encantador iria querer fortificar a gravidade? John começou a pensar no motivo por trás dos encantamentos e teve uma ideia estranha. Ele então tirou um pequeno pedaço de papel de sua pequena bolsa e o jogou no quarto. Oh meu Deus! John não viu o papel cair, mas voar sem impedimentos em linha reta. Esta é uma sala de gravidade zero? Kirin Saga Capítulo 177. O jogo de amarelinha mais mortal de todos os tempos. 3 John recuperou o papel com o feitiço Grab e sentou-se no chão pensando no que deveria fazer. Portanto, os encantamentos nos centuriões anões foram parte da resposta. Metros de área sem nenhuma fonte de energia. É impossível mesmo se você for de Whitefree a King Fear. John sentou no chão e começou a fazer os cálculos de novo com todos os aspectos e efeitos que ele conhece, mas nem todos eram possíveis por mortal mens. Tecnicamente, é possível fazer os centuriões anões resistirem à gravidade zero sem encantamentos. Eles são objetos mortos, então não há necessidade de passar por todos os problemas, pois isso não os afetará de qualquer maneira. Porque você não pode criar essa zona livre de gravidade com magia. É contra a lei natural, por isso não é uma sala de gravidade zero. Nessa parte, John estava absorto no mistério da sala e nem pensava mais no cubo. Ele apenas sentou lá e começou a estudar. No último andar de Telefone Fear, 6 elfos negros observavam enquanto assinavam com a cabeça. É verdade, é contra a lei natural. Ele certamente aprendeu isso rápido. Fufu. Não menospreze meu aprendiz, Beit. Ele nem está tentando ainda. Disse aquela que caiu de joelhos apenas um minuto atrás e implorou a Lord Fear para eliminá-lo. Alf, me deixe em paz. Na verdade, não pensei que ele seria capaz de matar o touro Kaguti até chegar à sala do enigma. Você tem uma boa aprendiz Nurina. Obrigado, Deut. Desculpe por preocupá-lo. Desculpe-me, Lord Fear. Mas como ele conseguiu chegar à sala dos enigmas? E o que é aquele cubo que ele está mirando? Up se perguntou ao elfo negro idoso que estava sentado em sua cadeira observando John. HMMM. Um querido e velho amigo meu construiu esta sala comigo para que possamos assistir alguns bons desafios juntos. O cubo foi algo em que ele trabalhou para ser algo semelhante a uma obra-prima que ele criou há muito tempo. Infelizmente, ele faleceu antes de recebermos nosso primeiro desafiante. O homem falava em um tom normal que refletia um pouco de sua tristeza. As 5 senhoras ficaram chocadas com a emoção que Lord de Whitefear demonstrou. O homem que era indiferente e inexpressivo falava suavemente. Quanto a como ele chegou lá, ele usou o velho cano grande. E a razão por trás dele mirar no cubo deve ser destino. De volta a John, que estava no meio de um brainstorm. Ele às vezes estava escrevendo e às vezes olhando em volta como um louco enquanto contava as coisas e fazia as coisas em ordem. Portanto, não é um feitiço de gravidade, como eu disse, é simplesmente um feitiço de levitação. Mas isso ainda não faz sentido. O espaço nega todos os tipos de feitiços waterwalking, levitação e teletransporte. Então como é possível que... Oh! John deu um pulo e olhou em volta novamente. O espaço. A resposta é o espaço. John ficou feliz por algum motivo e recolheu as ferramentas que tirou e as colocou de volta em sua bolsa. A resposta que ele chegou foi que a lei da gravidade na sala não estava encantada, era o espaço que estava encantado para fazer qualquer coisa ao redor levitar, incluindo objetos mortos.
Os adormecidos centuriões anões eram apenas distrações. Uma fachada para fazer o desafiante não focar na questão principal. A levitação foi aplicada no espaço e os Warven Homunculi estavam todos aqui para fazer parecer que não estão voando por causa do efeito Resist Gravity. A verdade é que eles estão presos ao chão e não vão se mover de jeito nenhum. As aranhas anãs foram colocadas atrás das paredes para criar um efeito de fundo e desviar o foco da questão principal. O foco tende a diminuir quando muitas ameaças estão por perto. Até mesmo a aranha anã que John encontrou do lado de fora da sala estava lá para dar a ilusão de que eles podem sair facilmente. Então os desafiantes tinham que ser cautelosos o tempo todo. Agora, nada disso era o problema principal. John teve que encontrar uma maneira de navegar pela área de levitação e evitar qualquer uma das armadilhas que ele ainda não havia encontrado. Ainda assim, ele tinha uma ideia de onde eles estão. No espaço, assim como o encantamento. John percebeu que as armadilhas não estão nesta versão da realidade. Eles foram aplicados no espaço e projetados para serem ativados uma vez que o espaço ao qual estão conectados seja bagunçado. John espalhou sua detecção por toda parte, então a recuperou e focou ao redor de seus olhos. Ele então abriu os olhos e ativou sua nova versão de detecção, o terceiro olho ou olho da mente. O que ele viu a seguir foi algo saído de um conto de fadas. Foi simplesmente maravilhoso. No lugar vazio à sua frente, muitos círculos rúnicos de todos os tamanhos e cores preenchiam o espaço. Parecia um festival de magia prestes a ser desencadeado quando uma coisinha só tocar em uma daquelas. Eles eram todos lindos círculos mágicos que foram impressos no espaço, mas cada um deles é mortal, sem dúvida. Um movimento errado e a morte é uma coisa certa. Todas essas armadilhas mágicas estavam ao redor da terceira seção da sala, preenchendo o espaço. Ei! Isso é o que eu chamo de armadilha. John balançou a cabeça, impotente, pois não tinha ideia de quem contornar essa armadilha. Ele estava perdido em sua beleza e maravilha a ponto de simplesmente ficar parado sem fazer nada. Ele sabia que no momento em que pisasse lá, ele estaria apenas se movendo sem controle sobre si mesmo em um espaço de levitação de imitação de gravidade zero. Ou talvez. Pode ser outra rodada de amarelinha. John teve essa ideia engraçada que parecia muito irreal, mas quando ele pensou sobre isso, ela realmente se tornou visível para ele. Entendo. Aquela runa e aquela runa. Calha a boca. Pode ser realmente feito dessa maneira? John começou a fazer seus cálculos mais uma vez e detectou a rota mais segura para o cubo. Suspiro. Aqui não vai nada. John entrou no espaço e se submeteu completamente à força de levitação. Uma vez que ele estava dentro, não havia espaço para erros. Ele se acalmou e tentou alcançar a clareza. Então abriu os olhos e se empurrou lenta e cuidadosamente em direção a um certo círculo de magia branca no espaço. Ele continuou voando lentamente até chegar ao círculo. Assim que colocou a mão nele, sentiu que tinha um problema e montou uma plataforma no meio do espaço. Gênio. Ele não pôde deixar de elogiar. John então pisou no círculo e saltou empurrando-se pelo espaço em direção ao outro, e deste para um outro terceiro e o quarto. Um minuto depois, John estava flutuando na frente do cubo Limer. Ei! Encontrei você! John estava se sentindo ótimo, mas ele tinha que ser cauteloso com qualquer armadilha escondida ao redor do cubo. O cubo estava cercado por um recipiente de vidro e estava trancado com uma chave. O buraco da fechadura era protegido com magia e só podia ser fechado por uma chave. Ou nossas velhas gazuas. John pegou algumas gazuas de seu banco e isolou a magia no buraco da fechadura de interferir nas gazuas. Por sorte, não precisou de uma certa chave para abrir a fechadura pois as gazuas já estavam fazendo seu charme. A fechadura abriu com segurança e John pôde abrir a tela e esticar as mãos. Claro, assim como qualquer história clichê, uma vez que John segurou o cubo em sua mão, a merda aconteceu. Primeiro, o encantamento levitação no espaço foi desativado e todas as armadilhas no espaço também desapareceram. John, que estava flutuando, caiu de cara no chão. Aí. Ok. Eu vi isso vindo então não vou reclamar. Não, estou reclamando.
Por que vocês estão se mudando? João olhou em volta e viu uma horda de anões animúnculos enxameando da esquerda e da direita. Todas as aranhas anãs e esferas anãs, que ele presumiu que não se moveriam, vieram todas em sua direção ao mesmo tempo. Tink fez sininho. Sininho stomp stop. João ouviu um som mais desagradável atrás dele e eis que os 3 anões centurião que acabaram de voltar à vida. Então vocês deveriam sair quando o cubo for levado. TSK, que sujo. João já pegou o prêmio e não estava com vontade de ficar. As armadilhas da terceira sessão foram todas removidas, mas as regras sem teletransporte, sem levitação ainda foram aplicadas. Mas ainda, em plataformas mais altas, algumas caras novas entraram em cena. Um total de 10 anões balistas saíram e apontaram seus grandes dardos para João. Perfeito. Acho que é hora de ir. João começou a andar lentamente enquanto sorria para as aranhas anãs e esferas ao seu redor. Ele então começou a correr em direção à segunda sessão. Todos os tipos de projéteis foram disparados contra ele, mas ele reagiu mais rápido e aumentou sua velocidade até o limite. A poucos metros do segundo trecho, João se preparava para encerrar o show. Senhoras, este é o dia que vocês sempre lembrarão como o dia em que quase pegaram o capitão João Dari. O Unakist. Tudo o que me lembro a seguir foi causar uma grande explosão depois de passar pela segunda sessão com o grito Whirling Sprint e a onda de choque me fez voar pela primeira sessão. Eu então pousei fora dele e usei o Teleportation Skill para retornar ao Onyx Hall. Aqueles que me receberam foram Nurina, as irmãs Firi, um elfo negro idoso com cabelos prateados que reconheci diretamente como Lord de Whitefire. O aprendiz João Firemani presta homenagem ao grão-mestre. Eu imitei alguns desses romances Wuxia quando um aprendiz supera um grande mestre. Afinal, de Whitefire é o maior mestre. De Whitefire a King Fire aceita seu respeito. Oh garoto! Ele deve ter ouvido. Eu senti vontade de ser atingido por um raio, mas parecia que Lord Fire interpretou isso como uma piada. Suspiro. Heróis. Eles ficam mais sortudos a cada século. Lord Fir suspirou e falou com um sorriso. Este cubo, por que você o escolheu? Lord Fir me fez uma pergunta para a qual eu estava realmente tentando descobrir uma resposta. Eu não posso dizer que uma entidade incorpórea assustadora que habita dentro de mim me deu uma dica. Uma entidade incorpórea assustadora que habita dentro de mim me deu uma dica. Ah! Incrível, você tem um desses. Lord Fir riu. A propósito, aquele cubo foi feito pelo meu amigo mais querido, então vou emprestá-lo a você. Quem de nós morrer primeiro, então o cubo pertencerá vivo. Oh! Parece que o cubo é realmente precioso e tem um valor sentimental para Lord Fir. Eu queria devolvê-lo, mas realmente passei por alguns problemas malucos para colocar minhas mãos nele. Negócio. Bom então. Espero vê-lo assim que você se tornar a melhor promessa de si mesmo. Até então. Lord Fir disse e se virou. Eu estava me segurando para não corar o tempo todo. Este é o Lord Fir. Eu não quero soar como um pervertido, mas quando ele deu um tapinha no meu ombro há pouco, jurei nunca mais deixar nada tocá-lo novamente. Estou pensando em removê-lo e guardá-lo em um museu. Assim que ele se virou e saiu, Beit e Upsi o seguiram e fui apresentado a Deuti, que chegou há pouco. Depois disso, Nurina me levou para o lado. Pirralho. Você sabe o que acabou de pegar? Ela falava e raios de alegria saíam de seus olhos. Não, eu apenas senti que é a melhor coisa que existe. Droga, você é tão sortudo. Ouça com atenção. O lugar em que você foi era uma velha ruína do Emer que foi realocada sob telefone Fir por Lord Fir e um amigo próximo dele. Entendo. Então aquele amigo é o especialista nos artefatos de Emer. Estou feliz que você tenha notado. Ei, era Yagrumbagar? Não, não é. Duvido que ele queira fazer qualquer coisa relacionada ao esporte pessoal de Lord Fir. Não Yagrumbagar, o último do Emer vivo? Então quem era? A sala em que você estava é chamada de Sala do Quebra-Cabeça. Ela foi criada pelos esforços de Lord Fir e seu venerável amigo e você acabou de vencê-lo e pegou seu tesouro mais importante.
Seu pirralho venceu o trabalho do Dungeon Master, que é especializado em magia, e um mestre em quebra-cabeças especializado em tecnologia Limer. Engoli um bocado de saliva. Droga. Percebi claramente o que acabei de fazer. Quem é o amigo de Lord Fear? E o que é esse artefato? Nurina suspirou e se acalmou, e então disse algumas palavras que duvido da minha sanidade depois. O amigo é Sotacil e o artefato é o cubo Aven. Notas do tradutor. O Aven Cube é inspirado no Moavenbag de Aizal. Apenas uma versão imersiva e amigável do lore dele. Kiren Saga capítulo 178. De volta ao Interol. Eu tive que fazer as pazes comigo mesmo antes de pensar no que realmente aconteceu mais uma vez. Meus pensamentos estavam todos confusos por causa do que Nurina acabou de me contar. O cubo Aven, ela disse. Um artefato com uma capacidade ridícula que pode ser descrita como desafiadora do céu e destruidora da terra. Não apenas um armazenamento subdimensional, mas também um abrigo. Não é de admirar que Lord Fear relutasse em me deixar ir com isso no começo. Ok, então vamos resolver as coisas. Um armazenamento subdimensional é um termo que pode fazer o mundo enlouquecer. Se foi feito por magia, as pessoas não vão pensar muito sobre isso, pois o mago que pode criar essa função por feitiço é apenas uma entidade que se deve não mexer. Mas as coisas vão mudar completamente quando se trata de um artefato como o Aven Cube. Atrevo-me a dizer que até o Imperador Titus Medes II e o Aldmeri Dominion, bem como todos os outros poderes e clãs, irão atrás de um personagem fraco como eu com todos os tipos de reivindicações. E isso é só o começo. Este não é apenas um artefato de armazenamento subdimensional, é um abrigo, um porto seguro. Algo que pode ser acessado com o próprio corpo. Quão ridículo isso é! Bem, é muito ridículo. A teoria sobre isso provavelmente é muito relacionada à criação de seu próprio reino como um príncipe da Edric ou espírito original. Estupidamente ridículo. E se isso não é foda o suficiente, que tal seu tamanho? Nurina disse que o interior do cubo tem 8.000 metros quadrados que podem ser divididos em vários andares e salas. Isso mesmo, o proprietário pode acrescentar e retirar andares e cômodos dentro desses 8.000 metros quadrados. Insuficiente? Então que tal uma aula de história? Este artefato foi criado pelo primeiro e único Sotacil, um ser ridículo entre os seres ridículos. Quem diabos é Sotacil? Sotacil, também chamado de Lord Set, era um dos membros do tribunal, os governantes divinos de Morrowind, ao lado de Vivek Amaleshia, pois os três eram adorados literalmente como deuses. Por seus feitos, Sotacil foi chamado de arquiteto do tempo, um aglutinante de Oblivion e o mistério do Morrowind. Ele é conhecido por muitos outros títulos, como o Deus Mecânico, Pai dos Mistérios, a inspiração da arte e feitiçaria, a luz do conhecimento, Magus, mago, feiticeiro, consertador e, mais tarde, um santo do novo templo. Dizia-se que ele estava remodelando o mundo de Soulcloak City oculta, uma cidade mecânica que estava fisicamente contida dentro de um celestial drome do tamanho de uma pessoa. Sotacil, o Magus, era o patrono dos artífices e magos e o mago mais poderoso e o conselheiro mais sábio do primeiro conselho, e também passou um tempo treinando a ordem psíquica em Arteum. De acordo com o culto do templo do tribunal, Sotacil era a luz do conhecimento e a inspiração da arte e da feitiçaria. Uma coisa a se notar é que Sotacil e Lord Fear eram melhores amigos. Um gostava de quebra-cabeças e outro gostava de masmorras. Para eles criarem uma masmorra de quebra-cabeça juntos e este humilde Dragonborn vencer, eu digo que vou me gabar disso na frente do próprio Alduin quando tiver a chance. Deixando tudo isso de lado, continuei olhando para o Avencube enquanto eu limpava com um pano e rindo sem querer. Ju e Uff estavam olhando para mim como se eu fosse uma espécie de idiota, mas eu os ignorei habilmente. Oh, certo. Voltamos para o Winterhold e realizamos uma reunião em minha casa. Então, você foi para Morrowind? Sem mim? Julanar não soltou nenhum. E se encontrou com seu grão-mestre e grão-mestre, que são alguns seres extremos. Uff também ficou desapontado. Suspiro.
Espere até que a Lina ouça isso, ela ficará com o coração partido por não ter essa chance. Nuri nos consolava. Oma, brinque comigo. E Nefertiti não me largou desde que cheguei. Eu amo essa atmosfera familiar, mas posso me concentrar em como isso funciona? O cubo foi deixado para eu descobrir como ele funciona, então levei meu tempo estudando, principalmente descobri toda a ideia sobre ele, mas tive que aprender algumas coisas antes de utilizá-lo totalmente. Receio que não estejamos tão livres. Você tem uma reunião com o chefe do departamento de tecnologia, Eliel. Então você terá que encontrar Elística para assinar os papéis financeiros. Além disso, há um carregamento de cavalos que será entregue por Afiremanesque Fire Company. Os Moonblades enviarão seu povo para conversar conosco sobre o futuro de Winterol também. A coisa mais irritante com a qual você terá que lidar agora é a Legião Imperial que exigiu alguns suprimentos e as pessoas de Solitude que nos acusaram de evasão fiscal. O Departamento de Obras também quer pegar algumas tarefas e tem umas reuniões que você tem que comparecer. Ju estragou meu humor agindo como minha secretária. E nós precisamos de alguns fundos. O UF se juntou a eles. Isso também. Julio confirmado. Eu olhei para eles e senti o quanto eles estão felizes com o meu infortúnio. Esses pirralhos atrevidos estavam na garganta um do outro há um mês. Acho que criei um departamento para gerenciar todas essas coisas quando não estou livre. Eu disse e voltei a escanear o cubo. O departamento de administração? Sim, mas estamos com poucos funcionários. Disse Ju. Não estou falando do departamento de gestão. Estou falando do corpo de mercenários e do departamento de segurança. Não me lembro do que aconteceu depois disso, mas tenho certeza de que fui derrubado e arrastado até o escritório, 3 noites depois. Ainda trabalhando, uma semana depois, solte-me. De volta ao seu escritório, 2 semanas depois, finalmente fui solto. Você pode tirar minha vida, mas nunca vai tirar minha liberdade. Pare de brincar. Há um relatório do T10. Gil sussurrou para mim. Ah! Aconteceu alguma coisa. A pessoa que você estava procurando apareceu em Winterhold. Oh! T10 é uma das equipes mercenárias do Dari Dragon Mercenary Corps, o novo contratante militar em Winterhold. A equipe 0 são meus guardas pessoais na superfície, mas também são meus melhores homens e a agência de inteligência privada que eu pessoalmente lidero. Julanar é o chefe da equipe, claro. E por pessoa que eu estava procurando, significa que alguém finalmente apareceu. É um pesquisador especialista na matéria de Soul Gems, Nelakar. Nelakar era um NPC menor no jogo envolvido em uma ou duas missões. Além disso, ele também era um comerciante de magia. Eu tinha alguns negócios importantes com ele, então peguei uma pequena bolsa da minha mesa e fui direto para o Frozen Yachting. Ultimamente, quando comecei a andar pelas estradas de Winterhold, algumas pessoas se reuniam ao meu redor e começavam a reclamar de todo tipo de coisa. Tive que criar um pequeno escritório e para as reclamações e os pedidos, mas nunca desistiram. Ju me obrigou a ser acompanhado de guarda-costas desde então. Eu posso apenas me teletransportar, você sabe. Ainda assim, fui recusado à primeira vista. As mulheres adoram cuidar de cada detalhe. Cara. De qualquer forma, comecei a andar na rua com meus guarda-costas recentemente droga, é tão bom ser uma celebridade. Eu parecia um boss andando com alguns mini-bosses que é preciso vencer antes de me alcançar. De qualquer forma, ao chegar à estalagem, chamei o estalajadeiro da Gura e perguntei por Nelakar. Então fui conduzido a um quarto ao lado. Quem eu vi era alguém tão alto quanto eu, um Elf com pele dourada e tudo. Ele parecia um tanto velho também. Olá, estou falando com o mago Nelakar? Quem te mandou? Foi o colégio. O Jalo. Tínhamos um acordo de que não haveria mais perguntas. O homem falou comigo com desdém antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Eu suspirei interiormente, e Gelves são todos pé no saco. Exceto por Faralda, ela é legal. Meu nome é João Dari. O elfo olhou para mim com as sobrancelhas levantadas. Ele claramente reconheceu meu nome. O novo senhor de Winterhold, eu ouvi sobre você. O que é?
Você quer questionar minha presença nesta cidade também? Não. Você deve ter entendido errado. Deixe-me recebê-lo de volta ao Interol em meu nome e da Dari Dragon Company. A presença de um elfo mágico como você em nossa cidade é uma ocorrência bem-vinda em nossa cidade. Melakar parou o que estava fazendo e me olhou atentamente. Interessante. Vou ouvir você, mas deixe-me dizer uma coisa primeiro. Você não deve meter o nariz nos meus negócios e nós ficaremos bem. O Altimer disse com toda a arrogância do mundo. Eu sorri e me segurei para não dizer nada. Eu realmente queria experimentar o quanto a linguagem do dragão pode afetar a mentalidade de um elfo superior. Eu vou fazer isso, mas não agora. Então vou direto ao ponto. Peguei a bolsinha de couro que carregava e coloquei sobre a escrivaninha à sua frente. Isso é, eu interferindo em seus negócios de uma forma tão rude que espero que você me perdoe depois. Mas é de importância urgente. Melakar olhou para o saco e abriu esvaziando o conteúdo sobre a mesa. O que ele viu o fez pular da cadeira e correr para a parede o mais longe possível de mim. Eu estava prestes a rir do elfo assustado, mas acho que devo guardar para mim. A estrela de Azura. Deuses. Está tudo finalmente voltando para me assombrar. Suas expressões eram de terror absoluto. Calma. Está isolado e contido. Eu disse e me levantei para acalmá-lo. Demorou alguns minutos para confortá-lo de volta à mentalidade certa. Então você quer que eu conserte para você? Impossível. Por favor, não seja irracional. Você sabe muito bem por que eu vim até você de todas as pessoas. E eu sei muito bem que você odiaria ver alguém fazendo isso além de você. Não é nisso que você sempre pensa. Como se eu erro. Essa coisa. Você ao menos sabe com o que está lidando. Eu tenho a ideia geral. TSK. Ideias gerais não são suficientes. O que você sabe sobre Solgens? Sou filho de Nurinaren. Sei tudo o que há para saber sobre eles. Oh, Nurinaren, uma elitista na comunidade de magos. Então você é o filho nórdico sobre o qual ouvi rumores. Naturalmente. Bom, então, de volta ao nosso tópico. Como você sabe, Solgens são usadas para encantar, mas a gema é sempre consumida. Elas são frágeis. Exceto por uma. Estrela de Azura. Correto. Estrela de Azura, um artefato dédrico que permite que qualquer número de almas passe por ele. Alguns de nós queriam descobrir como. Eu estava trabalhando para Malin Varen, então. Se ao menos soubéssemos o que ele realmente estava planejando. Imortalidade. Você está bem informado. Malin queria alterar a estrela quando estava morrendo. Ele pensou que poderia armazenar sua própria alma dentro. Tornar-se imortal. Isso o deixou louco. Os alunos começaram a morrer. Eventualmente, o colégio exilou. Ele levou alguns discípulos leais e desapareceram. Olha, eu não me importo como você encontrou a estrela, mas não a leve de volta para Azura. Os Dedas são maus. Eles são a razão pela qual Malina enlouqueceu. Entendo, mas o que o fez pensar que pode alterar a estrela? Suspiro. Olha, Azura não é um Dedra comum. Ela comanda um reino inteiro dentro de Oblivion. Quanto mais Malin trabalhava na estrela, mais ela era capaz de amaldiçoá-lo. Começou devagar no início. Malin veria coisas que não eram, ele estava lá. Então ele gritava com os alunos por causa de palavras que eles não haviam dito. Então, um dia, entrei e Malin tinha matado um aluno e, em um terrível momento de inspiração, ele começou a usar a alma dela para seu trabalho. HMMM. E agora a alma dele mora dentro do Start. Pensei que se eu isolasse a estrela poderíamos enfraquecê-lo e cortar sua conexão com o exterior. Muito bem, você não é filho de Nurina à toa. Então, você pode me ajudar a exorcizar a alma de Malin? Melakar suspirou e assentiu. Talvez esta seja minha chance de consertar as coisas. Eu entendo. Então vamos nos apressar. Quem sabe se Azura está assistindo agora? Nós dois assinamos um para o outro e começamos os preparativos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.